Boa noite, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje, dia 13 de dezembro de 2020, terceiro domingo do Advento, e a ênfase neste domingo é a paz que vem de Deus. Ao darmos início a este culto de louvor e adoração ao nosso Deus, nesse instante ouviremos o prelúdio. Chamada à adoração, façamos a leitura de alguns textos bíblicos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Oremos. Senhor Deus, Teu povo está reunido neste culto, ó Pai, para Te adorar, para Te cultuar, para louvar o Teu nome e para Te render ações de graças. E, ó Deus, de forma muito especial, rendemos-te graças e te adoramos pela paz que temos por meio de Jesus Cristo. Encha-nos sempre, ó Deus, da tua paz e abençoe a tua igreja, que está, ó Deus, prestando este culto em união. Cuide do teu povo, fortaleça o teu povo e abençoe a tua igreja. É assim que nós te pedimos. Te rendemos graças e te adoramos em o nome de Jesus. Amém. Cantemos, eis dos anjos a harmonia.
carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 11 a 18. Assim diz o texto bíblico: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Repetiremos, irmãos e irmãs, a leitura dos versículos 13 e início do 14. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Nesse instante, ouviremos o cântico Paz. Irmãos e irmãs, somos chamados ao momento da confissão de pecados. A carta de Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 18, diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto,
é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Cantemos nesse instante o hino 151, Fortalece a tua igreja. Oremos. Bondoso Deus, nesse instante de oração, os teus filhos e filhas chegam à tua presença através do único mediador e redentor nosso, Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário para a remissão dos pecados. Por isso, Senhor, suplicamos que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Reconhecemos a nossa condição de pecadores e pecadoras, mas também confiamos na tua graça, no teu amor e nas tuas misericórdias. Por isso suplicamos, perdoa-nos os nossos pecados. Tem misericórdia de nós e restaure a nossa vida diante do Senhor, para que possamos fazer aquilo que seja da tua vontade. Dá-nos, ó Pai, a orientação e a força do teu Santo Espírito, para que possamos cumprir aquilo que seja agradável ao Senhor. Oramos assim, não porque mereçamos, mas porque confiamos tão somente nos méritos de Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador e mediador nosso. É em nome dele que oramos e também agradecemos por este maravilhoso perdão, em nome de Jesus. Amém. O texto da carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Por isso, nesse instante, com muita alegria, respondamos a este maravilhoso perdão, cantando o responso: é Cristo só meu Salvador. Cantemos.
Dando continuidade a este ato de culto, de louvor, adoração e gratidão ao nosso Deus, nesse instante, irmãos e irmãs, apresentamos a nossa gratidão a Deus. Em meio às lutas da vida, em meio aos desafios da vida que se apresentam, principalmente nesses últimos tempos difíceis que temos vivido, podemos experimentar o cuidado, a provisão do Senhor sobre a nossa vida. Nesse instante, irmãos e irmãs, apresentamos diante de Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas. Vários irmãos e irmãs já apresentaram os seus dízimos e ofertas no transcorrer desta semana que se passou. Outros irmãos e irmãs apresentarão no transcorrer desta nova semana. Este momento é momento de gratidão a Deus. Cada oferta, cada dízimo que apresentamos ao Senhor, além da obediência e confiança na fidelidade de Deus, também é uma expressão de gratidão a Ele, porque Ele tem cuidado de nós e tem suprido as nossas necessidades. Como fazemos costumeiramente em todos os anos, neste mês de dezembro, nós ofertamos a Deus uma contribuição especial, além dos dízimos e das ofertas que fazemos mensalmente. Geralmente neste mês de dezembro nós apresentamos uma oferta especial de gratidão a Deus pelo ano que está se findando. Por isso, irmãos e irmãs, gostaria de deixar a cada um de vocês este propósito, para que aqueles irmãos e irmãs que puderem e desejarem fazer uma oferta especial de gratidão a Deus, além dos dízimos e ofertas normais, que possam fazer no transcorrer deste mês de dezembro. E façam isso com alegria, generosidade no coração e principalmente se você tiver condições. E assim que Deus abençoe a todas as nossas famílias, em nome de Jesus. Neste momento em que apresentamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, cantaremos o hino 241, Vaso de Bênção. E enquanto cantamos este hino, tenhamos o nosso coração agradecido a Deus, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Cantemos, irmãos e irmãs. Para as novas
graças te damos, bondoso Deus, pelo teu cuidado sobre todos nós, que nunca tem nos faltado. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. Por isso, ó Deus, nesse instante de oração, apresentamos a nossa gratidão ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado o pão de cada dia. O Senhor tem cuidado das nossas vidas. O Senhor tem sustentado as nossas vidas. E suplicamos que o Senhor continue a abençoar a tua igreja, as nossas famílias, com a tua graça e com a tua providência. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nesse instante vamos continuar louvando ao Senhor, agora através de canções que destacam a importância da paz de Deus, da paz de Jesus sobre a nossa vida. Cantemos. existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sem
existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, escutar o seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Irmãos e irmãs, acabamos de cantar canções que falam da importância da paz de Deus, da paz de Cristo presente na nossa vida. E agora nós vamos meditar na palavra de Deus e também vamos refletir sobre esse tema importante da paz, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Hoje, como já temos enfatizado, terceiro domingo do Advento, e tem como destaque a paz de Deus, a paz que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse instante, irmãos e irmãs, para a nossa meditação, quero fazer a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 67. É o cântico de Zacarias. E assim diz o Evangelho. Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Oremos. Bondoso Deus, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, e nesse instante suplicamos que o Teu Santo Espírito venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, ensinar a cada um de nós, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer da nossa vida através da Tua palavra. Edifica-nos e fortaleça-nos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, esse texto que acabamos de ler, como já dissemos, refere-se ao cântico de Zacarias. Este Zacarias
do Novo Testamento. Ele é um sacerdote e também marido de Isabel e pai de João Batista. O cântico de Zacarias faz referência a João Batista, o seu filho, que havia nascido e o menino estava crescendo. O cântico de João Batista é como uma espécie de louvor e gratidão a Deus pelo seu filho, pela bênção do seu filho João Batista, porque, segundo a visão que Zacarias teve, o seu filho João Batista seria aquele que prepararia o caminho para a chegada da salvação, ou seja, prepararia o caminho para a chegada do Salvador, Jesus Cristo, prometido pelos profetas. Então, neste cântico de Zacarias, ele faz referência à gratidão a Deus, o louvor a Deus por causa do seu filho João Batista, mas também nesse mesmo cântico, Zacarias faz referência à salvação que haveria de chegar, a Jesus Cristo que haveria de nascer neste mundo. Zacarias então tem esta visão e através desta visão então nasce este cântico de louvor a Deus. Por isso, irmãos e irmãs, a partir desse texto, a partir desse cântico de Zacarias, quero refletir com os irmãos nesta noite a respeito da bênção da paz. Deus visita o seu povo com paz. Vamos poder perceber, irmãos e irmãs, através do cântico de Zacarias, que pelo menos 3 pontos são destacados no aspecto da bênção da paz sobre o povo de Deus, consequentemente sobre nós também. O primeiro ponto que queremos destacar, irmãos e irmãs, encontra-se nos versículos 67 e 68 do texto de Zacarias, do texto de Lucas que acabamos de ler. Assim diz, os versículos 67 e 68: Bendito seja o Deus de Israel, que visitou e remiu o seu povo. Este é o primeiro destaque do cântico de Zacarias. Será que compreendemos o alcance destas palavras do início deste cântico? Quem se revelou a nós foi o próprio Deus, foi a sua exclusiva iniciativa, foi a sua exclusiva vontade. O texto diz que Deus visitou e remiu o seu povo. É Deus que veio ao encontro de seu povo para visitar e para remir o seu povo dos seus pecados. A Bíblia diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Reconciliar significa estabelecer a paz. Por isso podemos dizer, irmãos e irmãs, que esta visita de Deus para remir o seu povo, esta ação de Deus, estabelece a bênção da paz de Deus, porque podemos afirmar pelas Escrituras Sagradas que a paz de Deus é uma dádiva dos céus. A paz de Deus é a maior bênção que podemos receber, porque a paz de Deus sobre nós significa que fomos reconciliados com Deus, significa que fomos resgatados, significa que fomos perdoados, significa que fomos justificados por Deus através do seu amor, da sua misericórdia e da sua maravilhosa graça que Ele derramou abundantemente sobre nós.
Por isso, irmãos e irmãs, devemos ser gratos a este maravilhoso cântico de Zacarias, que mostra que as boas novas do Evangelho partiram de Deus, não partiram dos homens jamais. Não foram os homens que se redimiram a si mesmos, não foram eles que procuraram a Deus, mas foi Deus quem os procurou e os redimiu. O cântico de Zacarias inicia com este hino de louvor ao Deus Salvador, louvor ao Deus Salvador, não louvor aos homens. E por quê? Porque Deus visitou e redimiu o seu povo. Isto significa que fomos inundados pela paz que veio dos céus ao nosso encontro. Isto não deixa margem para nenhuma ambição humana diante de Deus. A iniciativa de remir-nos foi tão somente do nosso Deus. Deus visitou e redimiu o seu povo e, consequentemente, experimentamos a bendita e maravilhosa paz de Deus. O segundo destaque que queremos pontuar neste cântico de Zacarias é o que está contido nos versículos 78 e início do versículo 79, que diz assim: o sol nascente das alturas nos visitará para alumiar os que estão assentados nas trevas da sombra da morte. Este é o segundo destaque que queremos dar no cântico de Zacarias. Esse destaque refere-se ao brilho do sol que resplandeceria sobre todos que estavam assentados nas trevas da sombra da morte. O brilho do sol. O brilho do sol elimina as trevas, dissipa toda a escuridão. Todos sabemos disso. Certamente todos que estão nos ouvindo nesta hora já tiveram a experiência de presenciar o amanhecer de um novo dia. É assim, está escuro na madrugada e dali a pouco, lá no horizonte, começa a surgir um vermelhidão e começa a clarear aos poucos, e o sol vai aparecendo no horizonte, e o sol começa a se levantar, e o brilho do dia vai tomando conta de todos nós. O livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18, faz esta referência. Diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. O profeta Malaquias anunciou o nascimento de Jesus, que ele chamou de o sol da justiça. No capítulo 4, no versículo 2 do profeta Malaquias, está escrito: mas para aqueles que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Malaquias, o profeta, estava fazendo referência ao nascimento do Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor, e ali então o chamou de o sol da justiça. O próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A luz resplandece nas trevas.
finalidade da visita de Deus é libertar os que estão nas trevas e iluminar as vidas com a luz e o brilho de Jesus Cristo. Só é possível fazer a vontade de Deus se estivermos iluminados pela luz de Cristo. Somente aqueles que estão iluminados pela luz de Jesus podem dizer que de fato estão em paz e se tornam instrumentos de paz. Irmãos e irmãs, no Cântico de Zacarias, ele faz referência ao sol nascente das alturas que nos visitaria para alumiar os que estão assentados nas trevas. Queridos irmãos, todos aqueles que tiveram as suas vidas iluminadas pelo poder de Jesus Cristo, pela graça de Deus revelada em Jesus Cristo, estes tiveram os seus corações e as suas vidas inundadas de bênçãos de Deus, inclusive da paz de Deus. E estes que foram inundados pela paz de Deus, eles também devem se tornar instrumentos de paz. Terceiro destaque que queremos dar no Cântico de Zacarias é exatamente o final do versículo 79. O final do versículo 79 diz assim: e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Este terceiro destaque do Cântico de Zacarias é de fundamental importância. Palavras de Jesus no conhecido Sermão da Montanha: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz. Jesus Cristo, chamado pelo profeta Isaías de o príncipe da paz. O profeta Isaías fez referência a ele dando esse destaque: ele será chamado o príncipe da paz. Isto significa, irmãos e irmãs, dizer que onde Cristo está, ali há paz. Quando Jesus nasceu, os anjos anunciaram: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Também, irmãos e irmãs, a saudação de Jesus é: paz seja convosco. Ele diz aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Irmãos e irmãs, Jesus não oferece uma vida calma, sem conflitos ou sem problemas, não. Ele mesmo diz com clareza que no mundo poderemos passar por aflições, mas afirma que em meio às lutas teremos paz. Já cantamos neste culto, no momento do responso da confissão, do perdão de pecados, já cantamos o tão conhecido hino: é Cristo só meu Salvador, por Ele eu tenho paz. É Cristo só meu Salvador, por Ele eu tenho paz. Jesus, a Ti louvor darei, pois tudo Tu me dás. É isso, irmãos e irmãs. O texto diz no Cântico de Zacarias que quando Deus visitasse o seu povo, também dirigiria os nossos pés pelo caminho da paz.
além da bênção de sermos visitados pela paz de Deus que excede, que ultrapassa todo entendimento, além desta bênção, nós também recebemos como cristãos a bênção de sermos instrumentos de paz aqui neste mundo, conforme já citamos as palavras de Jesus no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pacificadores. O cântico de Zacarias diz que Deus quer dirigir os nossos passos pelo caminho da paz. O caminho da paz é o caminho de Jesus Cristo. No caminho da paz, Deus faz morada. Finalmente, irmãos e irmãs, em um mundo marcado pelo desamor, pela indiferença, pelos conflitos, a palavra de Deus, através do cântico de Zacarias, diz que Deus nos visitou e nos iluminou, nos redimiu, nos resgatou das trevas, a fim de que tivéssemos paz com Ele. Fomos reconciliados com Deus. Por isso, Deus também quer que seus filhos se tornem instrumentos de paz neste mundo. Quer dirigir, conduzir os nossos passos pelo caminho da paz. Perguntamos nesse instante a todos nós: que caminhos temos trilhado no nosso dia a dia? Temos trilhado o caminho da paz? Temos andado pelo caminho da paz? Temos promovido a paz? Que Deus nos ajude para que, iluminados pela luz de Jesus, tendo a esperança de Deus em nosso coração, possamos ser guardados e sustentados pela paz de Deus e sermos instrumento de paz aqui neste mundo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, depois de termos ouvido a mensagem da palavra de Deus, que fala sobre a importância da paz de Deus sobre nós, cantemos nesse instante o hino 186, ó que paz Jesus me dá. Neste momento do envio, é o momento de oração e súplica. Nesse instante, coloquemos o nosso coração, coloquemos as nossas ansiedades, as nossas preocupações diante do nosso maravilhoso Deus. O Salmo 37, versículos 4 e 5 diz assim: agrada-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ouçamos neste instante um cântico.
Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é teu castelo e teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e Ele agirá. Agrada-te no Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é teu castelo e teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e Ele agirá. Oremos, irmãos e irmãs. Maravilhoso Deus, nesse instante de oração, suplicamos em favor da Tua Igreja, em favor das nossas famílias, em favor das nossas vidas. Suplicamos que o Senhor esteja cuidando do Teu povo, dos Teus filhos e filhas, especialmente, Senhor, cuidando daqueles que passam por lutas e por provações, daqueles que enfrentam desafios difíceis na vida. Oramos especialmente por aqueles que se encontram enfermos. O Senhor conhece cada situação e sobre cada irmão e irmã que tem enfrentado enfermidade, as mais variadas, nós pedimos que o Senhor esteja colocando a Tua mão e que o Senhor esteja visitando a cada um dos Teus filhos e filhas que está enfrentando enfermidade, que o Senhor esteja colocando a Tua mão de poder, a Tua mão de cura, e suplicamos que o Senhor esteja restaurando, restabelecendo a saúde de cada um, meu Pai. Também oramos por irmãos e irmãs que passam por momentos difíceis na área material, financeira. O Senhor conhece cada situação e pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja suprindo a cada uma dessas necessidades, ó Pai. Irmãos e irmãs que porventura estejam enfrentando momentos emocionais difíceis, que o Senhor também esteja colocando a Tua mão, trazendo alegria, consolo e esperança em cada coração, ó Pai. Ó Deus, continue a guardar a Tua igreja, guardar o Teu povo debaixo do Teu amor e das Tuas misericórdias, ó Deus. Cremos, confiamos na Tua grande fidelidade sobre nós e continuamos confessando diante desses tempos tão difíceis: o Senhor é bom e as Suas misericórdias duram para sempre. Aumenta a nossa fé, Senhor, e cuide de cada um de nós. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, já estamos
Caminhando para o encerramento deste culto, vamos estar atentos ao nosso dia a dia. Quero trazer mais uma vez um alerta de que está chegando o Natal, as comemorações de final de ano. Irmãos e irmãs, é preciso que estejamos atentos. A pandemia do Covid-19 não acabou e ainda não temos um tratamento adequado, um remédio adequado. Nós oramos para que tão logo, o mais rápido possível, a vacina possa estar à disposição do povo. Mas, irmãos e irmãs, é tempo de continuarmos cuidando. A gente tem andado pelas ruas de Paraguaçu e temos percebido que muita gente está se comportando como se nada tivesse acontecendo. Muita gente aglomerada nas calçadas, principalmente nas portas de comércio, especialmente nas portas de lanchonetes, supermercados, enfim. A gente tem percebido que muita gente está vivendo como se não houvesse amanhã. Irmãos, precisamos nos cuidar. Vai sair de casa, use máscara. Não deixe de usar o álcool em gel. Uma boa higienização quando voltar para casa também. Irmãos e irmãs, é tempo de nos cuidarmos, fazermos a nossa parte. Deus cuida, mas nós precisamos ser responsáveis e fazer a nossa parte. Que todos estejam se cuidando e desejo que todos sejam abençoados nesta área importante que é a nossa saúde. Irmãos e irmãs, nós vamos encerrar este culto cantando, fazendo a leitura na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15, também a carta de Tiago, capítulo 3, versículo 18, e também Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Diz assim o texto: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Cantemos nesse instante o cântico: vem, derrama a paz.
oração que o nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para todo sempre. Amém. Recebam a bênção, irmãos e irmãs, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e a paz do Espírito Santo de Deus sejam derramados em vossos corações, irmãos e irmãs, e sejam derramados sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Desejamos a todos os irmãos e irmãs uma semana abençoada por Deus. Deus abençoe a todos. Nesse instante, ouviremos o pós-lúdio.